Olá, meus irmãos, graça e paz seja convosco. Olha só, continuando aqui a lição dessa semana, hoje iremos tratar sobre um tema muito interessante, chamado os sábios. Quem são os sábios? O que é ser uma pessoa sábia? Como você tem uma definição de sabedoria? Nós conhecemos na Bíblia que o homem mais sábio, na verdade, foi Salomão. Deus se revelou para ele um sonho uma determinada vez e perguntou a ele o que é que ele queria. E ele então pediu a Deus sabedoria para reinar em Israel, para poder reinar o povo com justiça. E Deus o concedeu. É tanto que a gente sabe que não houve ninguém tão sábio quanto Salomão. Lamentavelmente, ele acabou se enveredando em outro caminho e perdeu o senso daquilo que Deus tivera lhe concedido. Ele era uma pessoa inteligente, mas não usava o entendimento com sabedoria. E aqui, o que o texto nos fala de hoje é sobre um capítulo 12 do livro de Daniel, onde ele fala que no final dos tempos, no acerto de contas, ele começa a fazer uma comparação entre as pessoas que são de Deus e os que não são. Os que alcançaram uma purificação e os que permaneceram impuros. Aqueles que de fato foram embranquecidos e os outros que continuaram, na verdade, na imundícia do pecado. E aqui no capítulo 12, é descrito que, nesse determinado tempo, e eu quero ressaltar aqui especificamente o verso 3. Olha só, aqui diz assim, ó, os que forem sábios, pois resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Sabe, o livro de Provérbios nos diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O próprio Salomão foi quem escreveu esse provérbio. Porém, no capítulo 28 do livro de Jó, e nós falamos sobre isso antes de ontem, não foi? Sobre a pessoa de Jó, o que me chama a atenção é que Jó usa a mesma expressão. Eu acredito particularmente que Salomão tirou de Jó esse verso e colocou ali em si, ou Deus pode ter iluminado, para com que ele pudesse também descrever o mesmo tema. Só que no capítulo 28 de Jó, e o verso 28, diz assim: eis que o temor do Senhor é o princípio do saber, e o afastar-se do mal, o entendimento. Então, assim, os sábios que são aqui descritos são aqueles que verdadeiramente escolhem o temor do Senhor, ou seja, escolhem temer a Deus, não se submetem ao pecado e usam a sabedoria que Deus lhe concede com entendimento, sabe? Muitos têm entendimento, mas não têm sabedoria. Porém, todos que têm sabedoria têm entendimento. E Deus lhe concede meios para com que ele use a sabedoria com inteligência. Aqui, qual é a inteligência desses sábios? Nesse capítulo 12 de Daniel, está falando sobre o período em que Cristo está voltando, ou o período do acerto de contas, como mencionei anteriormente. Porém, nesse momento, aqueles que de fato estiverem com Deus, olha como é que eles vão estar. Aqui no capítulo 12 e o verso 10, diz assim, ó, muitos serão purificados. Então quer dizer que eles eram impuros. Eles foram purificados, eles foram embranquecidos, quer dizer que eles estavam com cor negra, com cor escura, a ponto de serem de fato agora considerados como embranquecidos. E por fim, provados. Esse termo provados aqui não é como se estivesse passando por uma prova, mas é o provados de ter sido aprovado, de ter sido passado com sucesso a aprovação da qual ela passou naquele momento, vivenciou naquele momento. Diz assim, ó, porém, os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Sabe? No livro do Apocalipse tem um capítulo que diz assim, continue o justo na prática da justiça, continue o ímpio na prática da impiedade. Quando Cristo voltar, não terá mais oportunidade de fazer coisa alguma. Quando tudo se findar, não terá oportunidade de mudança de coração, de transformação, de busca do Espírito Santo, até porque ele deixará de bater na porta daqueles que estão resistindo. Sabe uma coisa que eu queria dizer para você? E eu queria fazer agora o fechamento da minha mensagem de hoje. Todos nós, seres humanos na face da terra, ouvimos a voz do Espírito Santo. Todos escutam. Infelizmente, poucos atendem. Aqueles que escutam a voz do Espírito Santo e atendem, esses são sábios. Aqueles que escutam a sua voz e rejeitam, esse é um tolo, esse é uma pessoa sem noção,
como nós falamos das parábolas, da parábola das 10 virgens, né? As 5 nécias ou loucas e as 5 prudentes. Porém, uma coisa que eu quero deixar para você é: quer ser uma pessoa sábia diante de Deus, quer ser uma pessoa segura de que está fazendo a sua vontade, seja sábio aos seus olhos. Busque o temor de Deus, no temor não ter medo, mas no sentido de ter respeito, de ter reverência. Aqueles que forem sábios entenderão de fato que vale a pena passar por um acrisolamento, passar por uma dificuldade, é necessário um amadurecimento. Eles entenderão. Os ímpios, porém, não entenderão. Aqui no capítulo 12, descreve que a ciência se multiplicaria também no final dos tempos. Deve-se levar em consideração que a ciência que aqui está falando não são os avanços tecnológicos, mas seriam os assuntos concernentes ao conhecimento do livro de Daniel. Daniel é chamado pelos teólogos do livro selado, já que Apocalipse é o livro revelado. Então, Apocalipse é uma revelação daquilo que Daniel deixou fechado, deixou em secreto. Mas voltando aqui à minha parte interior, os sábios irão entender que através de Apocalipse e Daniel, Deus tem uma mensagem para o seu povo de alerta, de desejo de mudança, de fazer com que eles se tornem sábios aos olhos de Deus. O meu apelo a você é que você seja sábio. Seja aquele sábio igual a Jó foi. Seja aquele sábio que esteja disposto a viver uma vida com diferença, contra a maré deste mundo, não se submetendo às vantagens que o mundo oferece, mas se entregando a Deus, a fim de ser tirado a cada dia das trevas para a sua maravilhosa luz. Que Deus, portanto, nos abençoe e nos conceda a graça e a bondade de sermos sábios aos seus olhos. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado porque o Senhor quer nos tornar sábios para a salvação. A Tua palavra nos diz que as sagradas letras podem nos tornar sábios, e nós queremos ser sábios diante de Ti, para escolher a Tua vontade, para não aceitar negócios fraudulentos, para não aproveitar de situações e querer buscar lucro de forma desonesta. Enfim, que sejamos sinceros, Pai, acima de tudo na Tua presença. Nos livra do poder do mal, nos concede a Tua sabedoria, para que, assim como Jó, tenhamos o prazer de usá-la com entendimento. E o entendimento será afastar-se do mal. Nos dá o perdão dos pecados, um bom dia de trabalho, e que a bênção e o cuidado do Senhor repouse sobre cada um de nós. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que lhe conceda a sua presença nesse dia, e por favor, não se esqueça, se você gostar desse vídeo, se você achou que Deus falou com você, curta esse vídeo, mas acima de tudo, se inscreva nesse canal, tá bom? Que ele seja um conduto da palavra de Deus para levar para tantas pessoas que precisam ouvir a sua mensagem. Deus abençoe você e até o nosso próximo estudo. Um forte abraço e até a próxima.